Olá, amigos do canal, estamos de volta mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Um fim de semana de clássicos que eu e o Matheus viemos aqui dar os nossos dois centavos, as nossas opiniões sobre cada um dos quatro grandes jogos que a gente vai ter aí entre sábado e domingo. E digo estamos de volta porque também estou de volta de férias, estava aí curtindo, estava na praia, o Matheus tocou o canal sozinho por um tempo, mas de volta agora à programação normal com o meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, seja muito bem-vindo de volta. Os vídeos são mais divertidos, tem mais um dinamismo quando a gente tá junto, pelo menos essa é a minha opinião. Se for de vocês no comentário também, manda aí, aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos falar sobre esses clássicos, né? Parece que jogaram todos os clássicos no mesmo final de semana. Foi impressionante. Relembrar os bons tempos quando o Brasileirão fazia isso, né? E botava fim de campeonato, última rodada era sempre clássico. Uma das melhores ideias que a CBF já teve, que infelizmente tiraram, porque causava muito problema, principalmente em cidades que tinha mais do que 2 times grandes, porque aí o policiamento ficava difícil, questão de estádio também. Mas esse final de semana teremos Palmeiras e São Paulo, teremos Grenal, teremos Cruzeiro e Atlético e teremos Fla-Flu. Vamos começar em ordem cronológica pelo jogo de sábado, que é Palmeiras e São Paulo, Matheus. Exatamente, se você destacou os apelidos, né, do Grenal e do Fla-Flu, se não me engano, esse é o Choque Rei, Choque o rei. clássico paulista. Estava na dúvida entre Choque Rei e Majestoso, mas Majestoso é Corinthians e São Paulo. Mas 2 times começam a temporada de forma irregular, né. Ainda tem alguns times que estão começando ali com alguns times mistos, os titulares entrando aos poucos, mas o São Paulo ele começa o ano tomando uma tamancada do Mirassol, perde feio, 3-0. Aí ganha contra o, se não me engano, São Bernardo no Morumbi, empata para o Corinthians e perdeu para a Portuguesa em casa agora. Então é um time que está pressionado, que não consegue ter um desempenho legal já há algum tempo, tem toda a crise política fora de campo também que atinge o São Paulo. Então um jogo muito importante para dar um mínimo de tranquilidade, né? O Casares acabou saindo, então, óbvio que vamos ver como o São Paulo vai ser tocado daqui para frente. E para o lado do Palmeiras, ele veio de uma goleada, né? Tomou 4-0 para o Novo Horizontino, fora os apavoros. Já vindo de temporadas que não conseguiu conquistar grandes títulos, e a expectativa do Palmeiras é sempre essa. É um jogo que o Palmeiras chega pressionado, como há um tempo a gente não vê, né? Tipo, acho que esse é o momento que o Abel Ferreira é mais questionado, não tem nenhuma dúvida, desde quando ele pisou no futebol brasileiro. Talvez quando ele foi contratado ele tenha sido questionado, mas desde então, realmente acho que ele está na pior situação que ele já esteve. São 2 times, assim, que eu ia falar que precisam dessa vitória, mas todo time precisa da vitória no clássico, né. Mas são 2 times que vivem em momentos conturbados no extracampo. O São Paulo, obviamente, mais do que o Palmeiras, e eu acho que não tem como isso não entrar em campo, principalmente no caso do São Paulo. Porque quando o problema é político, você vê o seu clube na parte policial dos jornais, é matéria no Fantástico, é impeachment, é presidente pedindo para sair, é notícia ruim em todo momento, o jogador vai sentir. Sabe, o Luciano deu uma entrevista falando que esse ano ia ser difícil, que precisava do torcedor. Eu acho que assistindo o São Paulo jogar fica claro que o ambiente como um todo está sendo prejudicado por esses problemas e que, se não for resolvido de forma rápida, isso vai atrapalhar o ano inteiro e eu não acho que vai ser resolvido de forma rápida, né. Obviamente a gente não sabe tudo o que está acontecendo, nós não estamos lá dentro, mas pelo que a gente vê aqui de fora, é grave, é gravíssimo. Talvez desde o Cruzeiro em 2019 a gente não tenha visto uma crise tão grande nessa questão. No seu Corinthians ano passado também teve uns problemas bizarros, né. Só que o do Corinthians foi mais compactado em um momento ali,
da questão do impeachment, da questão da polícia e torcida organizada, todo mundo invadindo ali Parque São Jorge. São Paulo está mais espaçado, parece que o problema talvez seja até mais grave, se é que o do Corinthians não foi grave o suficiente. Mas é até difícil analisar o trabalho do Crespo, é porque ele chega num momento difícil depois da saída do Zubeldia, dá um ânimo para o time, que o São Paulo emenda uma boa sequência de vitórias. A gente até falava que se o Crespo tivesse chegado antes, o São Paulo estava brigando mais em cima na Libertadores. Mas chega um ponto que volta aqueles mesmos problemas que tinha com o Zubeldia, o time não consegue engrenar, o time é apático, falta peças, falta qualidade, é muito menino da base tendo que resolver, e os meninos são bons, mas 3 partidas de destaque a diretoria vende. Então o São Paulo está numa situação muito difícil, essa vitória não resolve nenhum problema, mas pode pelo menos, do portão para fora dar uma acalmada na situação. Já o Palmeiras é igual você falou, eu acho que o Abel nunca foi tão contestado como ele está sendo agora. A gente já falou em alguns vídeos antigos que o trabalho do Abel, há acho que pelo menos mais de um ano, a gente é crítico aqui, o trabalho dele é medíocre, não é mais um bom trabalho. Eu acho que a gente pode separar a era Abel no Palmeiras na metade. A primeira metade é muito boa, essa segunda metade está sendo abaixo. Muita gente fala do estilo de jogo. Eu não acho que o estilo de jogo, em si, é um problema se você ganha. Se você tá dando chutão pra frente com o seu zagueiro, pro atacante da casquinha, e você ganhar os jogos, tá tudo certo. No final das contas é isso, o estilo de jogo, ele importa até a página 2. O que importa mesmo de verdade para 90% das pessoas é ganhar o jogo. O problema é que o Palmeiras não ganha jogo e o Palmeiras não consegue sair dessa única forma de jogar. Parece que o time não tem alternativas. Todo mundo leu que o Palmeiras gosta de jogar de uma forma, estão marcando. O Palmeiras não tem conseguido ser efetivo nesse modo de jogar e não tem alternativa. Então eu acho que essa é a principal crítica que a gente tem que fazer ao Abel. Não é porque o futebol dele é feio, porque o futebol dele é feio e ineficiente. Então, assim, tem qualidade no time, tem bons jogadores, trouxeram o Marlon Freitas para justamente ajudar esse meio-campo. Você tem do lado dele o Andrés Pereira, um dos meio-campos mais técnicos, se você for olhar individualmente, da América do Sul. Você tem ainda o Alan na ponta direita, que é um jogador muito bom de velocidade, jogador de drible. Você tem o Vitor Roque, que é um cara forte, é um cara rápido, que também pode ajudar nessa questão. O Flaco Lopes, que mostrou-se na temporada passada um passador excelente, por um período, depois ele caiu de produção nesse quesito. Mas enfim, as peças estão ali, só que o Abel não está conseguindo botar elas para jogar de uma forma diferente. Então o time fica refém da bola longa, da jogada individual e não está sendo efetivo. Você comentou dessa goleada, porque muitos times começaram jogando com os times com as escalações reservas, muitas equipes da Série A. Então muita gente que não assistiu esse jogo do Palmeiras pode olhar esse 4-0 e falar: "Ah, tá tudo bem, o Palmeiras deve ter jogado com a base, jogou com reserva", não. O Palmeiras jogou praticamente com a equipe titular nesse jogo. Só ler aqui a escalação, para quem não assistiu. O Palmeiras jogou com Marcelo Lomba, que é reserva, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, a defesa titular, Emiliano Martinez e Larson, que são volantes. O Larson, o Abel já falou que queria dar bastante oportunidade. O Emiliano Martinez titular várias vezes na temporada passada. Alan, Rafael Veiga, Riquelme, Vitor Roque não está podendo jogar, e Flaco Lopes. Então, assim, tem 2 ou 3 jogadores que são reservas. Fora isso, é o time todo titular e eles foram amassados pelo Novo Horizontino. Se isso não liga, um alerta para você, eu não sei o que vai ligar. É, o Palmeiras precisa rever muita coisa, né, mudar, talvez até contratar algum ou outro jogador ali também. Faz sentido jogadores que possam entrar em campo de fato, né, que eu só para um parênteses, eu vi uma notícia de que o contrato do Paulinho com o Atlético, ele é só até o final da temporada 2026, ou seja, daqui a pouco o Palmeiras poderia ter pegado ele por pré-contrato e seria basicamente a mesma coisa, porque ele
quase não jogou. Ele fez um jogo, fez o gol contra o Decidiu o Botafogo gol lá do mundial. e depois disso não fez mais nada. Ele jogou, entrou aquele jogo, inclusive ele sai depois que ele faz o gol, porque ele não aguentava jogar mais, e depois disso também não entrou em campo. As contratações do Palmeiras são questionáveis aí também. Acho que o Vitor Roque, que você citou das últimas, é uma exceção até, um jogador que conseguiu dar resultado. Tem que ver agora também se o Marlon Freitas vai ser um jogador importante. E só para passar aqui a informação, o Campeonato Paulista ele segue um modelo meio Champions League nessa primeira fase, né? São jogos sorteados ali e uma tabela com todo mundo junto. O Palmeiras, nesse momento, é o terceiro colocado e o São Paulo é o 14º, um ponto acima do primeiro time que será rebaixado do Campeonato Paulista. Esse é olhando o copo meio vazio. Olhando o copo meio cheio, o São Paulo também está um ponto atrás do Santos, que é o oitavo colocado. Então, tem muito time ali nesse bolo, mas o São Paulo está nessa situação, realmente mostra a fase que o time está, né? E é isso, né, e são 2 times que estão jogando mal acima de tudo, né, acima das polêmicas, acima dos resultados. O desempenho também tá ruim, inclusive essa partida tem uma cara daquele 0 a 0 chato, eu acho que as pessoas vão assistir porque é um clássico, é um choque-rei, é um jogo que pode decidir a temporada desses clubes até, independente de como for a derrota, o o São Paulo pode demitir o treinador, o Palmeiras eu acho difícil, mas assim, pode aumentar e muito a pressão para cima do Abel no Palmeiras, pode causar uma mudança de técnico no São Paulo. É aquele negócio, o estadual ele não vale nada quando você ganha. Quando você perde, ele destrói o seu planejamento da temporada. E esse é um jogo que eu acho que as equipes talvez tenham mais a perder do que a ganhar. Eu concordo com você. Mais alguma coisa sobre o jogo? Palpites? Eu acho que vai ser 1-0 Palmeiras. Um golzinho cagado ali, eles vão encontrar. Pode ser até uma bola parada, talvez. 1-0 Palmeiras. É, o Palmeiras com certeza é favorito, mais por incompetência do São Paulo do que qualquer coisa. Mas eu vou com o meu 0 a 0. Eu vou de empate, pode E, ser 1 a 1 também. O Luciano gosta de fazer uns gols nos clássicos, então e talvez tem seja um algo a mais esse jogo, que o último São Paulo e Palmeiras foi aquele jogo polêmico do Campeonato Brasileiro, que teve pênalti, que o São Paulo foi reclama que não roubado, você quer marcaram. dizer, né. Teve a virada do Palmeiras, estava 2-0 para o São Paulo, o Palmeiras virou o jogo. Então tem esse temperinho a mais pro choque rei. É isso, comenta aqui o que você acha, antes da gente passar para o próximo jogo. Todos os outros jogos são no domingo, então você quer começar falando sobre qual, Matheus? Grenal, Cruzeiro Atlético ou Fla-Flu? Eu sei que o Cruzeiro e Atlético é 6 horas, o Grenal é às 8. Deixa eu ver que horas é Fla-Flu é o mesmo Flamengo e horário, Fluminense. 6. É o mesmo horário? 6. É. Vamos começar pelo campeão brasileiro, né, que também tá numa situação bem complicada ali no Campeonato Carioca, mas com a vitória em cima do Vasco, deu uma aliviada, tal, e o Flamengo teve até que acelerar um pouco a volta dos jogadores titulares. O próprio Carrascal, que fez o gol da vitória contra o Vasco, já é um sinal de que o planejamento era voltar depois, mas eles anteciparam a volta porque o Flamengo estava na zona de rebaixamento do Campeonato Carioca, ali com o sub-20. Realmente os meninos não estavam dando conta do recado. O time principal voltou e amassou o Vasco. A verdade é que se fosse 5-0 ou outro 6-1, que o Flamengo meteu no Vasco recentemente, não seria nenhuma surpresa. O Léo Jardim foi o melhor jogador do Vasco em campo disparado. E para mim o Flamengo é favorito. Hoje o Flamengo é o time mais forte do Brasil, apesar do Fluminense ter feito uma reta final de campeonato interessante, pode equilibrar esse jogo. Tem bons jogadores. Acabou de contratar o Savarino, que é um excelente jogador. Não sei se vai já estar disponível para esse jogo, mas também é uma contratação visando o futuro aí, que pode ajudar o time, mas o Flamengo, voltando os principais jogadores, é favorito contra o Fluminense. É o Fluminense que a gente comentou em vídeo aqui que era o time que estava se mexendo mais nessa janela de transferência, pelo menos no começo, mas que chegou um ponto que algumas contratações que eles queriam não deram certo, e eu acho que olhando hoje o time do Fluminense, talvez o titular seja mais fraco do que ano passado. Porque você perdeu o Thiago Silva,
não repôs a altura, e o principal problema do time, que era o ataque, continua com os mesmos jogadores. Então, assim, o Fluminense terminou o ano em alta, mas eu acho que perde um pouco qualidade, com a saída do Thiago Silva, principalmente. Então, as fontes indicam que o Fluminense está de olho no Nino, que, pelo que eu vi, talvez o Zenit libere no meio do ano, e o Fluminense está esperando esse meio do ano para dar um all-in no jogador. Se for esse o caso, não sei até que ponto é uma estratégia inteligente também, porque você vai ficar 6 meses com uma defesa insegura para tentar a chance de conseguir um bom jogador. Então, né, se for isso que o Fluminense está pensando, obviamente não tem como saber o que é, mas pelo que eu li, essa era uma das alternativas e não é algo que eu gosto. E eu concordo com você, acho que o Flamengo é favorito esse jogo, assim como foi contra o Vasco, mesmo com time misto. O Flamengo, o planejamento era jogar com o sub-20, o carioca inteiro. Chegou um ponto ali que dizem que a diretoria deu uma interferida e mandou voltar os titulares porque a situação estava meio feia. Lembrando que o Flamengo hoje está teoricamente dentro da zona de rebaixamento do Carioca, mas não é uma zona de rebaixamento direto, é uma zona de rebaixamento que te leva para um mata-mata para ver quem vai ser rebaixado. Ou mesmo se terminar dentro dessa zona, ainda tem que jogar alguns jogos para ver se realmente vai cair ou não. E assim, o Flamengo não vai ser rebaixado no Campeonato Carioca. Acho que é engraçado você olhar para a tabela e ver o time mais poderoso das Américas ali, mas todo mundo sabe que não vai acontecer. E mesmo assim, o Flamengo não vai com força máxima contra o Fluminense. Pelo que o Felipe Luiz disse, alguns jogadores não têm condição de estrear ainda, outros que jogaram contra o Vasco vão ser poupados. A Rasqueta, por exemplo, eu já vi que não joga. O Léo Ortiz, que não jogou contra o Vasco, volta agora, mas vai fazer dupla com o Vitão, não é com o Léo Pereira. Então, assim, Pedro vai jogar, o Pedro não jogou contra o Vasco, então ele vai estrear na temporada. Então, o Flamengo ainda vai estar mesclando o time, vai estar poupando para as competições mais importantes do ano. A temporada do Flamengo acabou tarde, teve a questão do Mundial de Clubes ainda, então alguns jogadores ainda não estão prontos fisicamente. Mas o elenco do Flamengo é tão forte que eu acho que uma escalação mista do Flamengo é melhor do que 90% dos times da Série A, incluindo o Fluminense. É, eu vou pegar aqui a escalação provável do Flamengo, se eu conseguir encontrar. Você pode ir falando aí, Matheus, o que que você acha? Mas eu acho que é isso mesmo, o Flamengo antecipou essa volta, né, e acho que fez até bem também, porque o Campeonato Brasileiro começa já na próxima semana, então para você dar um pouquinho de ritmo de jogo para esses jogadores, eh, enfren enfrentando grandes adversários, né, que é clássicos, jogos mais pegados, também é interessante para eles não chegarem no Campeonato Brasileiro completamente frios, né. Então, acho que o Flamengo acerta nessa volta e também acerta em mesclar jogadores que atuaram contra o Vasco, dar uma segurada agora no jogo contra o Fluminense. O Flamengo tem um elenco poderosíssimo. Reservas seriam titulares em outros times do Campeonato Brasileiro. Então, tem como dar essa rodada, tem como fazer essa dosagem de minutos de uma forma bem eficiente. Eu acho que é isso que o Flamengo vai fazer agora no jogo contra o Fluminense, assim como fez contra o Vasco, que voltou uma galera, mas também não voltou todo mundo, né. Eu tô olhando aqui no site 90minutos.com, a provável escalação que eles colocam aqui é André ou Rossi no gol, Varela, Vitão, Léo Ortiz, Daniel Sales, Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Gonçalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Então é um time que bate de frente com todo mundo, né. É. E ainda falta uma galera para entrar, Jorginho, Arrascaeta, Alexandro. Então assim, palpites? Eu vou de vai ser o mesmo placar de Flamengo e Vasco, 1-0. Os clássicos cariocas, que você acha que se a gente for olhar por estado, geralmente clássico ele é legal pela história, os jogos em si costumam ser chatos. Não sei a sua opinião. Os clássicos cariocas costumam ser os mais legais, eu acho. Acho que geralmente Você todo mundo joga bem nos clássicos cariocas. O Paulista, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, geralmente os times jogam com muito medo de perder e fica aquele jogo truncado e feio. No Campeonato Carioca, geralmente é um pouco mais divertido de assistir. e eles ainda têm uma atmosfera legal que o estádio é torcida dividida, né. Os jogos Sim. normalmente são no Maracanã, metade de um lado, metade do outro.
Isso E dá se um dividir no ambiente mesmo setor melhor. mesmo, né, É, é sim. mais legal. Mas eu acho que aqui vai ser 2-1 Flamengo. Tá bom, então nós 2 vamos com vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo. Qual a chance que você acha do Flamengo ser rebaixado no Campeonato Carioca, Matheus? -2. É impossível o Flamengo ser rebaixado. Se o Flamengo jogar só com sub-20 não seria rebaixado. Exato, ainda tem um quadrangular final, né, nem ficou ali na lanterna do grupo, você cai, não. É, Você ficou ali, você ainda vai jogar uma outra competição. E que para o Flamengo seria bom evitar, né. Mesmo que não vá para a fase final do Campeonato Carioca, seria bom não ter que jogar esses jogos. acho que é justamente por isso que eles botaram o titular. Alguém da diretoria falou, não me recordo se foi o Boto, se foi o presidente, falaram: "Não, é porque se a gente cair, vai ter que jogar se a gente for jogar esse quadrangular do rebaixamento, vai ter que jogar 2 jogos a mais e não tem data. Vai bagunçar tudo, então volta os cara aí pra não ter complicação, pra não ficar enchendo o nosso saco com o jogo atrasado". É mais ou Exato. menos isso. Agora, falando em jogos que costumam ser chatos, Cruzeiro e Atlético. É isso aí, o Cruzeiro que voltou com os titulares no último final de semana, né, ganhando por 5-0 do Uberlândia. Acabou que no jogo agora do meio de semana perdeu na estreia do Gerson para o Democrata. O Cruzeiro tem 2 derrotas e 2 vitórias no Campeonato Mineiro. E o rival, o Atlético, né, é uma situação que, assim, a gente pode olhar com um copo meio cheio e também com um copo meio vazio. O Atlético ainda não ganhou na temporada 2026, é verdade. Mas também não perdeu. Foram 4 empates do Atlético, inclusive o último contra o América, né? E todo mundo estava esperando nesse jogo. Não vou falar todo mundo, eu estava esperando, não vou generalizar o meu desejo desse jogo. Era ver o confronto William Bigode e Scarpa, mas a gente acabou vendo Alberto Valentim e Sampaoli. Os dois tretaram ali na saída do intervalo, quase as coisas fugiram um pouco do controle, mas aí chegou a turma ali do deixa disso. Mas um início de temporada complicado do Atlético, nesse momento não está em zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro. Recebe o Cruzeiro na Arena MRV, onde o time não tem um bom retrospecto em clássicos, e se perder esse jogo vai complicar ainda mais as pretensões do Atlético no estadual. Mais um que eu acho que pode definir temporada, porque dependendo da derrota, principalmente somente o Atlético, eu consigo ver um mundo onde eles mandam o treinador embora, o Sampaoli. Se o trabalho do Sampaoli não é bom. Acho que, se você for pegar o aproveitamento do Sampaoli, é muito inferior a 50%, está na casa dos 30% desde que ele chegou. O Atlético, nos últimos 7 clássicos contra o Cruzeiro, ganhou um. Nos últimos 3 empatou o último 1-1. Teve toda a questão lá da expulsão, do Caio Jorge falando que foi roubado, o gol saindo no escanteio que era para ser tiro de meta, enfim. E antes disso foram os 2 da Copa do Brasil, que foi 2-0 para o Cruzeiro nas duas, tanto na ida como na volta. Então, assim, o Atlético também não vive um bom momento. É verdade que nesses 4 jogos o time também tem rodado bastante o elenco. Eu acho que o Atlético foi bem no mercado de transferências. Eu acho que trouxe jogadores que agregam valor ao clube, que são bons nomes. Ainda tem deficiências, ainda falta um primeiro volante, talvez ainda faltem mais jogadores para ser opção lá na frente, mas eu acho que se reforçou bem. Falta um zagueiro também, a defesa do Atlético não é nem um pouco confiável. Mas assim, o Sampaoli não tem feito um bom trabalho. Como treinador, como scout de mercado, ele sempre foi bom. Ele gosta de gastar, mas ele traz bons jogadores. Mas como treinador, eu acho que não está encaixando. O Hulk não está contente, que é o melhor jogador do Atlético na década, talvez na história, o maior. Melhor, acho que não, mas talvez o maior. Mas assim, eles não se entendem. No esquema do São Paulo, o Hulk não tem encaixado. Muitas vezes está botando o Hulk para jogar de pivô. E apesar do Hulk ser gigantesco e forte, ele não é um bom pivô. Todas as vezes que ele joga dessa forma, ele segura demais a bola, ele não consegue dominar, ele não consegue girar. O Hulk sempre foi melhor na carreira dele vindo de trás, carregando a bola, seja como ponta direita ou como atacante, no esquema de 2 atacantes, como foi com o Paulinho no próprio Atlético. Assim, o time do Atlético tem uma defesa que não é confiável e tem um ataque que não é confiável.
Então, você vê que o time não tá bem, né. Se você no ataque você não defende num campo de futebol, você não tem muito o que fazer. Eh, mas assim, além dos 4 empates, o time fez 3 gols só no campeonato, tomou 3, obviamente. Então, assim, não tem jogado bem, não tem conseguido bons resultados. O trabalho do São Paulo como um todo não é bom. Não acho que vai ser mandado embora, porque acabou de fazer esse mercado com várias contratações que, obviamente, ele pediu. O Atlético não é um time que financeiramente está muito estável, então você gastar todo esse dinheiro para fazer as vontades do treinador e mandar ele embora logo depois não é muito inteligente. Mas também o futebol brasileiro não é conhecido por decisões muito inteligentes nessas situações. Então eu acho que o Cruzeiro é favorito. Cruzeiro que, igual você falou, jogou uma vez com a equipe titular e amassou o Uberlândia. Eu assisti esse jogo e, assim, completamente fora do esperado para mim a forma que o Cruzeiro jogou. Parecia que estava jogando ano passado, fisicamente o time estava voando, jogadores tecnicamente todo mundo muito bem. O Cruzeiro tem uma vantagem que manteve exatamente o mesmo time que terminou ano passado para esse ano e só adicionou peças, não perdeu nenhum jogador titular. Então, o time muito entrosado. O Tite, como a gente falou aqui, partiu da mesma premissa que o Leonardo Jardim tinha. Não é o mesmo time, mas é muito parecido, com algumas alterações. Os volantes pisando um pouco mais na área, o Cruzeiro tendo um pouco mais da posse de bola, mas continuava o time eh, pressionava, que roubava a bola e que buscava o ataque com velocidade, que é como esse time foi muito bem ano passado, e a mesma coisa que a gente viu contra o Berlândia. Então, se o Cruzeiro jogar dessa forma, eu acho que o Cruzeiro vai sair vitorioso, assim como saiu vitorioso nos jogos do campeonato da Copa do Brasil do ano passado. E é isso, acho que não tem muito o que falar. O Cruzeiro parece que ainda está em 2025, não sentiu em nada essa parada, e o Atlético vive uma situação muito inconstante. Acho que você tem bons jogadores, você tem boas peças, você tem um treinador que eu acho ele um pouco superestimado, mas ele é um bom treinador, mas as coisas parece que não estão se encaixando. Acho que uma derrota aqui numa situação tão instável como é o Atlético, dentro de campo e fora de campo, pode ter repercussões graves para toda a temporada, principalmente porque, igual você falou, o Atlético, se perder, corre sérios riscos de ficar de fora da semifinal. Lembrando que o Campeonato Mineiro você tem 3 grupos, cada grupo são 4 times, passa o primeiro colocado de cada grupo e o melhor segundo para jogar semifinais. Hoje o Atlético é terceiro do grupo A e tem 4 pontos atrás do líder. Então, se perde esse jogo e a URT, se eu não me engano, que é líder do grupo A, ganha, fica praticamente impossível do Atlético alcançar. Vai ter que brigar para ser o melhor segundo. E aí já sabe, é outra questão. O Atlético não tem jogado bem. Quando pegou os times mais fracos, igual você disse, empatou todos. E essa derrota no clássico pode colocar em sérios riscos o Atlético ficar fora da semifinal. E lembrando que o campeonato. Não tem mais isso. Esquece. Eu ia falar da Copa do Brasil, mas agora que mudou o formato, já tá todo mundo da Série A garantido. Então não tem risco de ficar fora da Copa do Brasil, não. Sobre o Atlético, você falou de uma possibilidade do São Paulo ser demitido. Eu acho que isso só acontece se for uma derrota muito feia, tipo 3-0 para o Cruzeiro, é daí para mais que eu vejo a Sim, possibilidade. Até porque eu também não enxergo uma pressão muito forte da torcida querendo uma troca de treinador. Acho que, né, tem uma parte ali que tá com o Sampaoli, muito pelo trabalho que ele fez na primeira passagem dele, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos. O Sampaoli ele é um técnico capaz de fazer trabalhos como o que ele fez no Atlético em 2020, no Santos em 19, no Chile em 2015, ganhando a Copa América, mas também é capaz de fazer trabalhos como fez na Argentina em 2018, no Flamengo em 2023, que são trabalhos muito ruins, né? Ele é um técnico muito instável, ao contrário do treinador do Cruzeiro, que ele é um técnico ali bem centrado, calmo. Você sabe muito bem o que esperar dos times do Tite. Você pode gostar, pode não gostar. Mas quando você pensa, não, o time do Tite vai jogar, você pensa, vai ser um time muito sólido defensivamente, vai tentar ter mais a posse de bola, vai jogar normalmente num 4-2-3-1, uma máxima variação um 4-1-4-1. Então, os times dele normalmente jogam dessa forma. E com relação ao Cruzeiro, são duas dúvidas, né?
A primeira é se o Cássio vai jogar, ele saiu no jogo do meio de semana no intervalo, então é dúvida para o clássico. E o goleiro que o Cruzeiro contratou para ser o reserva imediato também machucou na pré-temporada, que é o Matheus Cunha, veio do Flamengo. E se ele não puder jogar, vai o Otávio, que é um goleiro muito promissor, na base do Cruzeiro foi muito bem, mas ainda tem 20 anos. E eu vi uma matéria hoje que seria um dos goleiros mais jovens a jogar pelo Cruzeiro contra o Atlético, se ele realmente for a campo. Então, tem essa indefinição de quem vai ser o goleiro do Cruzeiro, e a outra é se o Gerson já vai ser titular no Clássico. Ele é a contratação mais cara do futebol brasileiro, chegou, obviamente, para ser titular do time, mas pelo que a gente viu do jogo em que o time principal do Cruzeiro entrou em campo, que foi contra o Uberlândia, ninguém tá muito afim de sair do time não, porque o Christian fez 2 gols, o Lucas Silva jogou muita bola, Romero também, acho que o Gerson já nem disputa a posição com ele, mas também foi muito bem. O Wanderson fez gol, olha só, que é uma notícia boa para ele e para o torcedor do Cruzeiro, ele não tinha feito gol em 2025. No primeiro jogo de 26 já balançou a rede. Então tem assim definição. O Gerson vai ser a opção no banco? Vai ser titular? Se entrar entre os 11, quem sai? É Lucas Silva? É Christian? É outro jogador? Tem essa indefinição também no time do Cruzeiro. Lembrando que o Gerson também fez um bom jogo na estreia dele, eu acho. Esse meio de semana, apesar do resultado, o Cruzeiro como um todo, eu diria que jogou bem, mas também não vejo ele começando como titular não. Eu acho que o Cruzeiro deve manter a mesma equipe que ganhou do Uberlândia por 5-0. Não faria nem muito sentido mexer também depois do que todos esses jogadores apresentaram, e o Tite não é um cara que costuma ter essas mudanças drásticas, né, ele tem um bom controle no vestiário. Eu acho que qualquer mudança agora causaria algum desconforto. Palpites? Sim, se for seguir a lógica, o Atlético vai empatar de novo, né? Eu vou de 1-1. Eu vou, assim como ano passado, 2-0 Cruzeiro. Sem Aí, clubismo. acho que é um placar bem possível, talvez acontecendo. E por E último, pode falar, pode falar, o pode falar. não, por último, o clássico que a gente tá caracterizado aqui, né? Você tá de vermelho, eu tô de azul. Vamos, assim, ou seja, acho que o Rio Grande do Sul não ouvirá o nosso vídeo, acharão que a gente está completamente enviesado aqui. E assim, não poderia ser mais longe da verdade. Pelo menos eu, entre Inter e Grêmio, não tenho nenhum que eu goste nem 1% mais ou 1% menos. Eu não posso falar o mesmo, mas acho que eu já bati muito mais no time que eu tenho preferência na dupla Grenal do que no outro, né? Mas 2 times que estão começando o trabalho, né? O Inter com o Pesolano, o Grêmio com o Luiz Castro. O Inter perdeu ali o Vitão, que era o seu melhor zagueiro, trouxe o Félix Torres, mas também não teve outras grandes movimentações no mercado, a não ser que eu esteja esquecendo de alguma situação aqui. O Inter também, situação política conturbada, o presidente ali, último ano de mandato, teve uma força grande caso o Inter fosse rebaixado no último campeonato de quererem forçar uma saída dele já nessa temporada. O Inter acabou ficando na Série A, então, e não acompanhei tanto como foi essa situação. Mas as movimentações do Inter também não chamam tanta atenção. O Grêmio que se reforçou bem na última metade de temporada, né, no de 2025, trouxendo alguns jogadores que a gente já destacou e trouxe o Everton, né. O gol do Grêmio vinha sendo um problema, acho que desde a saída do Marcelo Groi, em 2018, 19, e agora traz um goleiro multicampeão, que estava ali no Palmeiras já perdendo um pouco de espaço. Acho que é um ótimo nome para o gol do Grêmio, um clássico ali que também pode pingar para qualquer lado e prevejo expulsões, né? Porque um Grenal sem expulsão não é Grenal. Bom de você. Assim, eu acho que os 2 times começaram bem o Campeonato Gaúcho, né, se você for olhar os resultados. Em 4 rodadas, os 2 ganharam 3 jogos e perderam um. Também tem, revezado um pouco o elenco, os 2 na derrota estavam com uma escalação reserva. E, assim, o Inter, a questão do Inter ela é complicada, porque se você for ver, nome por nome, o time do Inter não é ruim, individualmente.
A questão é que você tem jogadores que gastou muito dinheiro e estão mal, você tem jogadores que já jogaram bem, mas parece que já não tem a mesma vontade. Então e você tinha um treinador que não conseguia tirar desses jogadores o que era necessário, né, durante 2025 praticamente todo, tirando o Campeonato Gaúcho, talvez 2025 foi o ponto alto da temporada do Inter. Mas assim, o Pesolano, como a gente já comentou aqui no canal, é que é um treinador que ele é extremamente enérgico, né. Acho que a apatia é uma coisa que você não vai ter com o Pesolano, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. O começo de trabalho dele é bom, eu acho que ele vai conseguir ajudar bastante esse time do Inter, que tinha esses problemas meio que de sono, mas a questão do Inter é que ele precisa de jogador como o Borré. O Borré vai querer jogar bola em 2026? Ele vai jogar bem? Porque se você for olhar a escalação titular do Inter, eu acho que esse ano é pior do que o ano passado. Igual você falou, perdeu o Vitão, a dupla de volantes que foi titular no último jogo é Paulinho, Paula e Ronaldo. Aí o ataque, Borré, Carboneiro e Vitinho. Então, assim, não é um time que eu coloco também tantas esperanças. Eu acho que falta peças no elenco do Inter. Os bons jogadores não estavam conseguindo performar em alto nível. Então, o Inter é um time difícil de analisar olhando só nomes e o desempenho o ano passado inteiro foi abaixo e esse ano está melhor. Então, eu acho que pelo menos isso é uma coisa positiva que a gente pode tirar. Enquanto o Grêmio, eu acho que assim, a grande notícia do Grêmio 2026 é a mesma do final de 2025. É o Carlos Vinícius, que tá jogando muita bola, continua fazendo gol pra caramba. É um cara assim que ele vai entregar pelo menos 20 gols na temporada para o Grêmio, se ele não machucar. A média de gols dele por jogo no Grêmio é absurda, é próxima a um gol por jogo. E o trabalho do Grêmio também está sendo muito bom. A estreia dos titulares foi no 5-0, aí depois ganharam 2-0 contra o Guarani. Então é um jogo talvez o mais equilibrado, eu diria, esse Grenal. E é igual você falou, primeiro sobre o Everton, eu acho que é um cara que vai dar confiança no gol, vai trazer experiência. Não sou o maior fã do mundo do Everton, mas é um bom goleiro. Não acho que seja nível seleção brasileira, igual ele em alguns momentos foi convocado, mas é um bom goleiro, é um cara experiente, acostumado a disputar títulos, pode ser uma voz, forte no vestiário do Grêmio. Uma posição carente do time há algum tempo, eu acho que ele chega para ajudar e resolver o problema. E no final das contas, talvez esse jogo seja decidido justamente pelo que você falou. O time que tiver mais tempo 11 em campo pode sair vencedor. O problema é que geralmente no Grenal os 2 times têm expulsão ao mesmo tempo, né, é uma briga que é vermelho para cada lado. É, tem isso, né, com frequência no Grenal. E também é um jogo importante para dar tranquilidade para o início de trabalho, né, que nem a gente falou, o Pesolano, chegando ali no Inter. E o mundo ideal para o Inter, tá, acho que 2026 seria fazer uma temporada de transição ali. Você destacou alguns jogadores que parecem não estar tão motivados ali, não sei o que pode estar acontecendo. Se o Pesolano conseguir identificar quem são esses caras para ver se o Inter consegue dar um rumo para a carreira deles, fazer alguma negociação e pegar alguns outros jogadores, o Inter também tem questões financeiras, aí pega alguém que está ali um pouco abaixo do radar para ir desenvolvendo. Poderia ser um ano bom para o Inter, ali passando sem sustos no Campeonato Brasileiro também. Acho que o mundo ideal para o Inter talvez fosse esse. No caso do Grêmio, com as peças que tem, trouxe um treinador que fez um trabalho, estava se destacando no futebol brasileiro até sair. Acho que o Grêmio planeja voos maiores nessa temporada do que o Internacional, olhando um bom cenário, né? O Grêmio pode brigar por vaga de Libertadores, quem sabe ali numa Copa do Brasil, com esse time que tem. Você destacou o Carlos Vinícius, olhando, eu vejo um cenário dele ser o artilheiro do Brasil nessa temporada. Se ele continuar jogando o que está jogando, isso é bem possível. Então, dito isso, eu acho que o Grêmio ganha o clássico, tá? 2-1 eu vou. Gols de Carlos Vinícius, vai fazer os dois. E quem vai fazer o gol do Inter vai ser um Mercado. No escanteio de cabeça. Isso. E O também não tem como ele mercado fazer outro gol, né? Não tem outro jeito que ele sabe fazer gol.
Pô, ele sempre faz um gol de escanteio de cabeça. Acho que todo jogo que eu assisto do Inter, o mercado faz um gol. Ele deve ter 3 gols e os 3 jogos eu assisti. Mas é isso, né, eu acho que a questão do Inter também, igual você falou, também é financeira, né. O Inter vive uma crise financeira grande, então mesmo que identifique jogadores que precisam sair do elenco, o difícil é você encontrar gente que precisa chegar. Não sei até que ponto o Inter teria a bala na agulha para trazer jogadores que estejam pelo menos em alta. Eu acho que aquele negócio que nenhum torcedor gosta de ouvir, vai ter que ser criativo no mercado. É Tem um que ir atrás de eufemismo para aposta, né. falar que seu time tá duro. Quando começa a falar de aposta no mercado, é porque seu time não tem dinheiro para contratar. E o Inter hoje tem que ser criativo no mercado, não tem muito o que fazer. Ou então pode manter o modus operandi. Traz um jogador caro e não paga. Em O algum problema é que os momento times estão se ligando, né. exato. Esses times brasileiros que tem esse modo aí já parece que a casa está caindo. Teve o caso do O Atlético do lá que Atlético, o né. o clube a Universidade do Chile pediu referência de um time que o Atlético contratou jogador, viram as referências e falou: "Não, eu só libero se for à vista". E o Atlético não levou o jogador. O Pô, Inter eu parece acho que tá indo pelo mesmo caminho. acho que nem pediram referência. Os cara viu, rivalidade, eles viram que o rival ia cair no conto do Atlético, eles ligaram por pura e espontânea vontade para falar: "Não caiam nessa". Assim, eu acho que a gente já viu situações de times para negociar com o Inter, que estavam pedindo dinheiro à vista, assim como fizeram com o Atlético. Então mesmo para contratações a situação vai ser difícil. Esse jogo talvez seja mais importante do Inter do que para o Grêmio, para o Inter do que para o Grêmio, mas aquele negócio, clássico todo time precisa ganhar. E aqui eu também vou de Grêmio 2-0, já que você roubou meu 2-1, eu vou de 2-0. Tá aí. Mais algum comentário ou já podemos encerrar aqui? 40 minutos de vídeo, né? Acho que podemos encerrar, galera. Já deve estar de saco cheio ouvindo a nossa voz. Pois é, então é isso, galera. A gente tá aqui voltando, a gente ficou acho que uma semaninha ali sem postar vídeo, mas a gente pretende estar voltando com tudo agora para esse 2026. Ano de calendário novo no futebol brasileiro, ano de Copa do Mundo, então a gente vai estar trazendo aqui muitos vídeos sobre os mais variados assuntos. A gente pede para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, comentar aqui embaixo o que você acha que vão ganhar esses clássicos, o que você acha, quem chega melhor, quem chega pior, se vai ter zebra, se vai ter expulsão, se vai ter briga, porque é clássico, é um jogo sempre muito pegado. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, com uma pessoa que você não conhece também. Não sei como você compartilharia esse vídeo, mas compartilhe. O importante é estar Grita na passando o rua. conteúdo para frente. Exato. Falei que tem vídeo novo no nosso canal. Tamo junto, galera. E só um pequeno aqui para responder de bate-pronto, que eu lembrei que temos clássico fora do Brasil. Eu tinha pegado essa antes do vídeo. Arsenal e Manchester United também é esse final de semana. Quem ganha? Só de bate-pronto. Manchester United. Fala baixo. Eu também ia falar Manchester United, né? Porque o que eles fizeram com o City foi uma coisa meio maluca. Mas o United vai roubar a ponta do Arsenal. O óbvio é o Arsenal ganhar. A melhor campanha da história do time na Champions League, líder isolado do campeonato inglês, mas acho que as estrelas estão dizendo o Manchester United. Com Michael Carragher como treinador. O cara já começa num jogo contra o City e amassa o City, né. Há quanto tempo que o United não amassava o City daquele jeito? Acho que é desde antes do Guardiola chegar no City. Pelo menos. Se eu for puxar mais fundo, é desde quando o Ferguson estava lá. É isso. Mas é isso, tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou.